Fala galera, professor Luiz Felipe na área de novo para fazer duas questõezinhas aí diferenciando as leis dos senos e a lei dos cossenos. Lembra que eu falei para você na última aula que é uma matéria super importante que você precisa ficar muito atento aí? Vou fazer esses dois probleminhas, espero que você esteja com a gente aí, tá? Se quiser dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, mas de todas as formas a gente vai fazer junto. Vamos lá. Um terreno de formato triangular tem frentes de 10 metros e 20 metros em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Qual a medida do terceiro lado do terreno, considerando raiz de 7 igual a 2,6? Bebê, se liga aqui que ele está fazendo. Ele te deu dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo, ele quer saber o terceiro lado. Lembra que eu falei na última aula? Se ele te deu dois lados e um ângulo, automaticamente ele está falando de quê? Ele está falando da lei dos cossenos. E aí o que você vai fazer? Vamos tentar transferir para esse triângulo aqui. Primeira coisa que a gente vai transferir é o ângulo. Esse ângulozinho pode ser considerado o ângulo de 120 graus. As ruas formam um ângulo de 120 graus, ou seja, a conexão dessas ruas é o ângulo de 120 graus. Eu posso pensar que esse lado B aqui é igual a 10, que esse lado C aqui é igual a 20, logo, quando eu conecto as ruas aqui, eu tenho o ângulo de 120 graus. O que ele quer saber, Luiz? Ele quer saber o terceiro lado, ou seja, quanto que vale o terceiro lado desse triângulo aí, tá? Ou desse terreno triangular. Aí olha só o que eu vou fazer, eu vou chegar aqui e vou pensar assim, ó. Se eu sei que esse lado é o x e esse é o 20, 120 é o ângulo que eu quero utilizar, tá? 20 não, bebê, 120. Eu venho aqui e faço assim, ó. X ao quadrado é igual a quem? 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 20 vezes o cosseno de 120, que todo mundo sabe quanto vale. X ao quadrado vai ser igual a quem? 100 mais 400 menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 dá 400. E o cosseno de 120, todo mundo sabe que é menos 1 sobre 2. É o cosseno que está no segundo quadrante do cosseno. Lá é negativo, é equivalente a 60, então é menos 1 sobre 2. X ao quadrado vai ser igual a 100 mais 400 dá quanto, Luiz? Dá 500. Menos não, professor, porque menos com menos dá o quê? Mais 400 vezes meio dá 200. E aí você vai ficar com isso aqui, ó. Só vou continuar na mesma linha. Vou dizer então que x ao quadrado é igual a 700. Luiz, tem raiz quadrada de 700? É o que você está se perguntando, né? Porque quando você faz x igual a raiz quadrada de 700, você não lembra se tem uma raiz para isso. Mas olha a informação que a questão deu, né? Que raiz de 7 é igual a 2,6. Pensa comigo rapidinho, né? Eu estou ali diante de um problema que é raiz quadrada de 700. Eu vou escrever a raiz de 700 como sendo quem? 7 vezes 100. Posso escrever assim, não posso? E aí o que eu tenho, né? Eu tenho que o 100 tem raiz. Qual é a raiz quadrada de 100, professor? 10. Qual é a raiz quadrada de 7? Não tem. Marca aqui, ó, raiz de 7. Ah, então raiz de 700 é igual a 10 raiz de 7? Exatamente isso, ó. Vou dar uma continuadinha aqui, ó. X vai ser igual a 10 raiz de 7. E a questão falou pra gente que a raiz de 7 é 2,6. Automaticamente, quem é o x? 10 vezes 2,6 dá 26 metros. Vai lá e marca a sua questão como 26 metros. O segundo probleminha, bebê, ele tá te dando uma figura. Tá vendo a figura ali? Na figura ele diz assim, considere a figura e calcule D. Esse, na verdade, é um probleminha que fala de lâmpadas, etc e tal. A gente deu uma comprimida aí só para a gente poder fazer a análise do problema, tá? Repara você no que o problema está te dando. Ele pode até contar uma historinha, mas ele está te dando dois ângulos e está te dando um lado. Lembra que eu falei na outra aula? Se ele te dá dois ângulos e um lado, automaticamente o que você vai querer? Ele quer um segundo lado ou um terceiro lado. É óbvio que você é muito inteligente, você vai dizer assim, poxa, professor, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180.
Se ele me deu 2 lados, eu automaticamente consigo saber aqui o terceiro lado, porque você é inteligente, você vai saber quanto vale esse terceiro lado aqui e talvez esse terceiro lado sirva até para você aí para alguma coisa. Nesse caso, gente, não vai servir muito pra gente, mas você consegue descobrir o terceiro ângulo ali. Falei lado, mas é ângulo, né? Você consegue descobrir o terceiro ângulo. Então vamos aplicar a lei dos senos aí. Como é que a gente aplica a lei dos senos? Ó, eu vou olhar para aquilo ali e vou pensar assim, ó. Esse aqui vai ser o meu A e esse aqui vai ser o seno de A. Tá vendo? Então vou olhar para aquilo ali e vou fazer assim, ó. Ah, então entendi, professor. Eu vou dizer que 50 está para o seno de quem? De 30. Assim como esse Bzinho aqui está para o seno de Bzinho. Tá vendo? Ó? Que um se opõe ao outro, ó, um se opõe ao outro, e aí automaticamente você diz, ó, D está para o seno de 135. Beleza, bebês? O que você vai fazer a partir de agora? Você vai olhar para isso e vai pensar assim, ó, eu sei que 50 está para quem? Seno de 30, 1 sobre 2. Assim como D está para quem? Seno de 135. Seno de 135 está no segundo quadrante. Quanto falta para chegar a 180, professor? Falta 45. Ah, então é equivalente ao seno de 45? Perfeito. Que nesse caso é raiz de 2 sobre 2. O que eu posso fazer, professor? Na mesma posição, em lados opostos da igualdade, eu posso cortar. Posso cortar isso com esse? Pode, sem problema nenhum. E aí você vai fazer uma multiplicaçãozinha aqui cruzada, de modo que você obtenha, ó, eu tenho 1 vezes D vai dar o próprio D, raiz de 2 vezes 50 vai dar 50 raiz de 2. Repara você, o que a questão falou? Considere raiz de 2 como 1,4. Se eu vou considerar raiz de 2 como 1,4, eu vou dar continuidade aqui, ó. 50 vezes 1,4. Ó, esse zerinho vai fazer essa vírgula andar uma casa, vai ficar 14. 14 vezes 5 dá quanto, Luiz? 14 vezes 5 dá 70. Vai lá e marca a alternativa correta, que nesse caso aí é 70. Galerinha, não tem como errar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aí. Uou!